A palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite está no livro de Neemias. Eu quero que você abra comigo. Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao 9. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra poderosa. Essa palavra que dá vida, essa palavra que restaura, essa palavra que transforma. Senhor, nos colocamos na Tua presença, abrimos o nosso coração para Ti e dizemos: fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz através dessa palavra. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Eu já repreendo toda distração, toda ansiedade, toda preocupação, todo medo. Eu declaro: sai daqui agora, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro paz no nosso coração, para recebermos a Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 9, diz assim: estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. Só um instantinho. Eu queria pedir para os irmãos que está muito alto na frente e aqui. Hã? Como é que é? Tá. Eles vão dar um jeito. Glória a Deus. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldade e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me, chorei durante alguns dias, lamentei, jejuei, orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a Tua aliança de amor leal para os que Te amam e obedecem aos Seus mandamentos, ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia pelo Teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra Ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra Ti. Não temos obedecido os Teus mandamentos, os Teus decretos e estatutos que nos deste por meio de Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao Teu servo Moisés: se fores infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Aleluia, glória a Deus por essa palavra, Senhor. Amados, eu quero te convidar agora para vir comigo. Nós vamos lá para essa fortaleza de Suzã. Vamos conhecer quem é esse homem, Neemias. Neemias, que significa o Senhor consolou, era um homem de confiança do rei. Era como se fosse o primeiro-ministro. Ele era um homem leal, um homem de influência no reino, também um homem humilde, que expressava bondade, piedade. Ele possuía uma fé verdadeira em Deus. Neemias recebe a visita do irmão Hanani. E Hanani conta para ele como estava o seu povo, como estava a sua cidade. Neemias, ele fica muito entristecido. Imagine você
no lugar de Neemias, ouvir notícias do seu povo, da sua cidade. Tem muitas pessoas aqui que vieram de fora. Quantas pessoas que estão aqui que vieram de outra cidade? Olha, quantas pessoas. Imagine você ouvir que o teu povo está sofrendo, que o teu povo está sendo escravizado, que o seu povo está com medo, oprimido, com depressão. Fica ligado naquelas notícias horríveis que passam o tempo todo na TV, na internet. Esse povo estava oprimido e Neemias se compadeceu desse povo. Neemias se importou com esse povo. Neemias não só se importou, mas ele tomou uma atitude. Nós somos como esse Neemias. Nós muitas vezes ficamos entristecidos, o nosso semblante fica descaído, nós levantamos a mão, oramos, mas nós tomamos uma atitude? Amém, amados? Nós precisamos tomar uma atitude. Neemias não se conformou com aquela situação. E Deus começou a inquietar o coração dele. Deus começou a queimar algo dentro do coração dele. E nós vamos entrar agora no ponto 1. Eu esqueci de falar, mas o tema dessa ministração é de volta ao lugar que Deus preparou. Nós vamos para o ponto 1, que é estar disponíveis para Deus. Nós vamos ler no capítulo 2, nos versos 1 a 5, que diz: No mês de Nisã, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo o vinho ao rei. Nunca antes eu estive triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto assim tão triste? Você não parece estar doente. Deve estar profundamente angustiado. Quem já ficou assim? Quem já ficou tão angustiado que o seu rosto não consegue disfarçar? Você deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas eu respondi: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas. E suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi: se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie. Peço que me envie. Amém. Neemias, então, nunca antes esteve triste na presença do rei. Este homem de Deus, este homem temente ao Senhor, de grande influência naquele reinado, este homem que se alimentava dos alimentos do rei, bebia o vinho do rei, vivia numa casa regaladamente. Esse homem se entristeceu por um povo, sentiu a dor de um povo, a preocupação por esse povo. Aquela notícia começou a queimar dentro do seu interior, no seu coração. Como ele poderia não se entristecer? Como nós poderemos não ficar tristes, sabendo que alguém, algum amigo, um familiar nosso está sofrendo, está sendo escravizado por drogas, por bebidas? Ontem mesmo nós estivemos conversando com alguns irmãos sobre alguns amigos nossos que precisam conhecer Jesus. E nós estamos ali preparando, sendo intencionais, preparando uma estratégia de como
nos achegarmos, de como falarmos do amor de Deus para essas pessoas, para que elas conheçam Jesus, para que elas sejam libertas dessa opressão, desse mal. O que você faria? O rei Ataxerxes perguntou para Neemias: Neemias, o que você quer que eu faça? Neemias poderia muito bem ter dito para o rei: Rei, pega o teu exército gigantesco que o Senhor tem, envie lá para Judá e Jerusalém, reconstrua os muros para mim. E ele poderia ter ficado em casa, sentado, na sua bela casa, com o seu ar-condicionado. Mas Neemias, ele não queria ver de longe. Deus tinha colocado algo no coração dele. Então, Neemias ora a Deus. E ele não responde de qualquer jeito para o rei. Ele ora a Deus e responde: se lhe parecer bem, ó rei, se o Senhor for favorável, me envie. Então, ele também já aproveitou ali e pediu para o rei cartas, aqueles documentos reais com o carimbo do rei, com a assinatura do rei, com o aval do rei. Me dê essas cartas para que eu possa ir em segurança, para que eu possa pegar tudo o que eu preciso, para que eu possa passar pelas cidades onde eu tenho que passar. E o rei concedeu o pedido a ele. Eu quero ler com vocês ali no verso 8 do capítulo 2, no verso 8. Ele fala: peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, o administrador da floresta real, com instruções para que ele me forneça madeira. Eu precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Amém? O que você está precisando? Tudo o que você precisar para abençoar as vidas, as outras pessoas, está concedido. Pastor, o que você precisa para essa igreja? Você está precisando de salas para IBI? Você está precisando de líderes? Porque o povo está chegando, é muita gente e você já não consegue mais fazer sozinho? O que você está precisando para abençoar as outras vidas? Está disponível. Está disponível. Olha aqui para o lado. Nós temos um prédio enorme aqui do lado. Se você passar por ali, estenda sua mão. Agradeça. Senhor, muito obrigado, porque nós vamos ocupar aqui. Porque esse prédio que nós estamos hoje já é pequeno. Amém? Tudo está disponível. Neemias, ele foi ousado. Ele pediu especificamente. Ele falou: eu preciso de madeira para o muro, eu preciso de madeira para a porta, eu preciso para a minha própria casa. Não está errado. Então o rei concedeu. E o rei também concedeu as cartas para ele. Amados, as cartas nós já temos. Amém? Nós temos a palavra de Deus. Ergue a tua Bíblia aí, que eu estou com o meu aplicativo. Aí, ó. Você tem as cartas. Essas cartas diz que você pode ir aonde você tem que ir. Diz que você pode pegar o que você precisa pegar. Diz que você é quem você é. Essa carta não mente, ela tem o aval, o selo do rei. Você é quem Deus diz que você é. Amém, glória a Deus.
o que significam os muros? O que significam essas muralhas que estavam quebradas, caídas? Os muros, amados, falam de proteção. Portas falam de lugar de acesso. Lá na minha casa, só entra quem eu e o meu esposo, cadê ele? Está ali. Só entra quem eu e o meu esposo permitir que entre. Mas esse povo lá de Judá, lá de Jerusalém, não tinha mais poder de escolha, porque os seus muros e as suas portas estavam queimadas. Os muros abaixo, pedras, montões de pedras, ruínas. Não tinham poder de escolha, não tinham como dar permissão. Eles seriam invadidos a qualquer momento, estavam sem proteção, estavam à mercê do inimigo. E aquela que era a imponente Jerusalém estava virada no montão de ruínas. Jerusalém estava perdida. Ninguém acreditava que ela poderia ser restaurada. Quem olhava para Jerusalém e via aquele monte de ruínas, não imaginava que ela poderia ser restaurada. As pessoas não acreditam que elas podem ser transformadas. As pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão com depressão, as pessoas que estão doentes, as pessoas que são viciadas, não acreditam que elas podem ser transformadas. Mas nós temos que crer por elas. Amém? Neemias, eu amo ele. Eu amo Neemias. Porque Neemias, ele olhou para aquele monte de ruínas. Inclusive, nós vamos ler lá no verso 11 e 13 do capítulo 2. Capítulo 2, verso 11 a 13. Diz assim: Assim cheguei a Jerusalém. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga, além daquele que eu montava. Depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Tem algumas versões que falam que ele contemplou as ruínas. Amados, quem contempla a ruína? Quem que contempla um montão de pedra? É porque alguém está vendo alguma coisa. Está olhando para aquele monte de pedras e está vendo alguma coisa. Neemias, ele olhava para aquelas pedras e ele conseguia ver o que Deus iria realizar naquelas pedras. E ele ficou contemplando. Deus colocou algo no coração dele. Deus tem colocado coisas em teu coração, visões em teu coração, que abençoa pessoas. Você consegue ver aquele seu amigo, aquele seu familiar, liberto? Eu tive uma experiência semana passada com uma pessoa da minha família que eu amo. Eu vi ele lá, naquela situação deprimente. Eu comecei a chorar, queridos. Não de tristeza, mas de misericórdia e compaixão. E eu coloquei a mão na cabeça.
E eu comecei a declarar: você não é mais assim, você é liberto, você é transformado. Deus vê algo poderoso nessa vida. Amém? Amados, você precisa olhar para as pessoas e não ver a ruína, não ver um montão de pedras, mas você precisa olhar e ver uma vida resgatada, transformada, liberta, livre, em nome de Jesus. Você precisa ver aquela pessoa aí do seu lado, abençoada, louvando a Deus, celebrando a Deus. Você precisa ver isso. Amados, eu sou Neemias. Diga aí, diga você com a sua voz: eu sou Neemias. Hoje mesmo eu vou começar a ver as pessoas com esse olhar de compaixão, crendo por ela. Porque no começo ela não consegue ver. No começo ela não consegue enxergar que a vida dela pode ser totalmente transformada. Mas à medida que nós vamos construindo esse muro, que nós vamos colocando as pedrinhas no seu lugar, quando ela começar a ver que o muro já está pela metade, ela vai começar a ficar muito animada. E ela vai celebrar a Deus com você. E nós vamos agora para o ponto 2. Vão tentar pará-lo. Abre lá no capítulo 4. Nós precisamos saber disso, queridos. Porque a Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflições. Ok? Isso não é segredo para ninguém. Nós temos aflições nesse mundo. Mas a Bíblia também nos exorta: tenha bom ânimo. Porque Jesus venceu. E Ele venceu por mim, e Ele venceu por você. E se Ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Lembra? Lembra do cheque? Aleluia! Capítulo 4. Deixa eu achar aqui o meu. Capítulo 4, verso 5 a 7. Eu esqueci de marcar meu tempo aqui. Alguém marca quando estiver em 8h25? 4, 5 a 7. Cadê meu 5 daqui que está fugindo? Não ignores sua culpa, não apagues seus pecados, pois provocaram tua ira aqui, diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até a metade da sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. O povo trabalhou com entusiasmo, mas quando eles estavam ali, colocando as pedras no seu lugar, veio umas pessoas que se chamam Sambalate e Tobias. E eles tentaram enfraquecer a força de Neemias. Eles tentaram desanimar Neemias. Eles falavam: quem são vocês para levantar esse muro? Quem são vocês para colocar essas pedras no lugar? Para fazer essa boa obra? Quem são vocês? Vai vir uma raposinha ali, a hora que ela subir nesse muro, vai desmunhecar tudo. Vai cair tudo. Ele tentou 4 vezes. E na 5ª vez, ele inventou uma mentira contra Neemias. Alguém já passou isso? Na igreja também acontece, amados. Na igreja também acontece. Por quê? Porque nós estamos aqui fazendo uma boa obra. Nós estamos reerguendo essas muralhas. Nós estamos tirando essas pessoas desse vazio, dessa tristeza, desse pecado. Nós estamos trazendo essas pessoas para a luz. Estamos trazendo essas pessoas para viver uma vida que Deus escolheu para elas. Mas Sambalate e Tobias, ele entra, sabe, ali no meio daquele povo que está unido, que está trabalhando.
e ele tenta enfraquecer. Tem coisas que eu não posso falar, não fui autorizada. Amados, quando você ouvir fofoca, quando você ouvir que tem pressão em algum ambiente da igreja, pessoas querendo sair, pessoas contra pessoas, falando mal, cuidem para não falar mal de um irmão. É um conselho. Cuidem quando pensarem em falar mal de um irmão. Porque Sanbalate e Tobias, eles se coligaram com umas pessoas lá para tentar parar a construção do muro, das muralhas. Eles se coligaram. Eles reuniram forças, sabe? Para tentar parar a obra. Então, quando acontecer essas coisas no meio da igreja, eu só posso entender que é o espírito de Sanbalate e Tobias que está ali agindo para tentar desestruturar, enfraquecer, parar. Amados, não dê ouvidos para fofoca. Não empreste o seu ouvido para esse tal de Sanbalate e Tobias, esse espírito do reino das trevas. Porque se você fizer isso, você está paralisando, você está querendo paralisar a obra de Deus. Você está agindo para paralisar o projeto de Deus. E é Deus quem vai tratar isso. Amém? Cuidado, queridos. Eu quero... vamos ao ponto 3. Que esse é o melhor. O ponto 3 é: de volta ao lugar que Deus preparou. De volta ao lugar que Deus preparou. Nós vamos ler lá no capítulo 1. Vamos voltar para o capítulo 1. E vamos ler o verso 8 e 9. Por favor, lembra-te que disseste ao teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viver de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei de volta no lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Amém? De volta ao lugar que Deus preparou. Neemias, ele orou, ele confessou os pecados do seu povo, ele confessou os seus próprios pecados, confessou os pecados da sua família. E ele lembrou a Deus: Senhor, lembra, Pai, que o Senhor disse que se nós voltássemos para o Senhor iria nos trazer de volta para esse lugar. Amados, se você se arrepender, se você deixar aquelas velhas práticas, se você se arrepender e voltar, Ele quer te levar para esse lugar. Que lugar é esse? Pergunta aí. Salmos 23, 1 a 6. Salmos 23, dos versos 1 a 6. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Esse é o lugar que Deus preparou para você. Se você ainda não está nesse lugar, você precisa correr para Jesus. Você precisa correr. E Ele está aqui hoje. Amém? As portas estão abertas. Amados, Neemias começou a reconstrução dos muros. Sabe, a primeira coisa que foi reconstruída nos muros, eu fui pesquisar e eu fiquei maravilhada. Porque as primeiras coisas que foram reconstruídas nos muros foi, primeiro, a porta das ovelhas. Yes, glória a Deus. A porta das ovelhas. E foi o sacerdote, o sumo sacerdote Eliasibe, que reconstruiu essa porta. E eu achei interessante. Ora, por que um sumo sacerdote? Né? O sumo sacerdote é como se fosse o Papa hoje. Um homem de grande influência e autoridade. Ele foi o primeiro que reconstruiu. E a primeira coisa que ele reconstruiu foi a porta das ovelhas. Começa por nós, começa pelos líderes, começa pelas pessoas de influência. Essa porta significa, essa porta que se chama Porta das Ovelhas, significa Jesus. E João 10:9 diz: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. E nos versos 11 e 14 fala: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amados, Jesus, Ele deu a vida pelas ovelhas. Amém? Essa porta foi restaurada. Não existe outra porta que você possa passar, que você possa entrar para ser salvo, a não ser o Senhor Jesus. Ele é a única porta, Ele é a porta. Se você entrar por Ele, você está salvo. Você precisa entrar por Jesus. Você precisa passar pela porta das ovelhas. Amém? Não existe outra passagem, não existe outro caminho. E restaurar essa porta também fala de uma nova onda de pregação do evangelho genuíno. Restaurar a porta das ovelhas fala de uma nova onda de pregação do evangelho. E vai começar por você, Igreja Resgate. Você não vai mais falar que as pessoas precisam vir para a igreja para melhorar de vida financeira. Não, você vai dizer: venha para Jesus, porque você precisa conhecer Ele. Você precisa conhecer quem é Jesus. Olha como eu era. Olha, Jesus entrou na minha vida. Olha como eu estou agora. Olha o que Ele fez na minha casa. Eu era uma pessoa triste, depressiva, cheia de problemas. E Jesus entrou na minha casa. Ele transformou a minha família, o meu casamento, os meus filhos. Ele transformou. E você vai começar a testemunhar. Você vai começar a dizer quem você era. Você vai começar a dizer o que Jesus fez na sua vida e como você está agora. Esse é o princípio da nova onda de pregação do evangelho. Essa igreja nasceu para pregar o evangelho, para falar que a porta da ovelha foi restaurada e que essas pessoas precisam entrar por essas portas. Amém? E as pessoas começarão a vir, amados.
A segunda porta que foi restaurada no muro, a segunda coisa que foi restaurada no muro foi a porta do peixe. Achei muito interessante isso. A porta do peixe também fala de pregação do evangelho, mas fala de usar o que você tem para apresentar Jesus para as pessoas. A porta do peixe fala de usar o que você tem para apresentar Jesus às pessoas. O que você tem para apresentar Jesus às pessoas? Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades, você tem influência, como Neemias. Neemias, ele era um copeiro. Ele era o copeiro do rei. Mas Neemias se dispôs. Ele falou: rei, se for do seu agrado, me envie. Mas Neemias, você não é copeiro? O que você vai querer construir? Mais uma habilidade. Ele se dispôs. Lá o Senhor esteve com ele, deu graça, ele conseguiu. E juntou gente lá para trabalhar com ele. E foi muita gente. Em 52 dias, queridos, eles reconstruíram as muralhas. E aquele povo estava muito animado. Então, essa segunda porta que fala que é a porta do peixe, fala que o que você tem para apresentar Jesus às pessoas. Seus dons, seus talentos, suas habilidades, a sua influência. Aquele que era um copeiro, agora é um construtor e um pescador de homens. Aquele que era um pescador de peixes, agora se torna um pescador de homens. Aquele que era um empresário, agora é um empresário e um pescador de homens. Aquele que era um eletricista, é o melhor eletricista. Assim, todo mundo gosta do trabalho dele. Obrigado. E ele é também um pescador de homens. A terceira porta, para nós encerrarmos, diz lá em Jeremias 6:16. Jeremias 6:16 diz assim: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Esse caminho antigo, essa porta antiga, também nos lembra das primeiras obras, do zelo com que fazíamos as coisas para Deus. Será que nós precisamos lembrar? Como que foi no começo? Você não tinha hora? Tudo você queria estar. Era para trabalhar na porta, lá estava você. Era para trabalhar na recepção, lá estava você. É para servir no templo a água ali para o pastor, lá estava você. Você não tinha hora, você não tinha cansaço. Você estava nas vigílias, você estava nas reuniões de liderança, nos grupos familiares, na integração. Você estava em tudo. Você não queria perder nada. Restaurar essa porta antiga fala de voltar. Voltar às primeiras práticas. Voltar a ter o zelo pelas coisas de Deus. Tem pessoas que estão querendo pegar atalhos. Pessoas que vão se desviando no meio do caminho. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Esse caminho antigo fala, esse restaurar dessa porta antiga fala, volta para o caminho. Volta para o caminho. Deixa as coisas do velho homem, aquela natureza pecaminosa e volte. Volte para o alvo que é Jesus. Amados, o Senhor com essa palavra diz que nós precisamos estar disponíveis. Que nós venhamos contemplar as ruínas e enxergar algo maravilhoso que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo maravilhoso e Ele quer usar você.
Ele dá valor a cada pedra dessa ruína. Porque ele não vê uma ruína, não. Ele vê uma muralha imponente, poderosa. Alguém que será muito usado por Deus. Então, se prepare, queridos. Levante-se, sabe? Se anime, volte a trabalhar nesse muro junto com Neemias. Volte a trabalhar, volte a servir. Não fique de canto, não fique. Não, porque quando eles começaram a ficar muito afastados lá naquele muro, Neemias falou: olha, quando vocês ouvirem tocar a trombeta, se ajuntem. Hoje a trombeta está tocando aqui nesse lugar. Mas haverá um dia que a trombeta vai tocar e o Senhor Jesus voltará para nos buscar, amém? Ele está voltando, Ele está às portas. Então cuidado, não esfrie. Volte, a porta antiga foi restaurada. Você tem livre acesso. Se você se arrepender hoje mesmo, você vai voltar para esse lugar que o Senhor escolheu para você. Amém? Saiba também que Neemias vai se levantar durante essa construção. Sanbalat e Tobias vai se levantar. Ele vai querer te desanimar. Ah, eu não vou lá naquela integração, não. Ah, eu não vou lá naquele grupo familiar. Ei, que colocar aquele cara para ser meu líder? Mas eu tenho faculdade. Como assim eu vou me submeter à autoridade daquela pessoa? Amados, seja humilde. Aquele sumo sacerdote Eliasibe, ele era um sumo sacerdote. Ele era o papa da época. Mas ele, se uniu. Unidade com Neemias. E essa unidade, ela constrói coisas assim, em 50 dias, em 52 dias. Então, não divida, una-se, amém? Nós temos Neemias aqui na igreja, nós temos os nossos pastores, eles precisam da nossa unidade com eles, reparando esses muros, reerguendo esses muros, amém? Glória a Deus por essa palavra. Você recebe essa palavra? Aleluia, glória a Deus.